Fala galera, sejam bem-vindos a mais um material aqui do Estúdio em Portugal. E hoje vamos falar sobre reagrupamento familiar. Tudo que você precisa saber sobre o reagrupamento familiar. Então já pega um bloquinho de papel, uma caneta para ir anotando, tirando suas dúvidas, e se ainda ficar com alguma questão, já sabe que você pode deixar aqui como comentário ou então mandar direto para nossa convidada, que é a Patrícia Peré. E aí, Patrícia, tudo bem? E aí, Igor, tudo bem? Aqui tá tudo ótimo. E com você? Não, aqui tá perfeito também. A Patrícia tá falando com a gente direto de Lisboa. Ela trabalha principalmente com o assunto de imigração, né, Patrícia? Me conta um pouquinho assim da tua trajetória nesse assunto, né, de imigração. Como você pode ajudar a galera que tá vindo com visto de estudo e tá interessado no reagrupamento familiar? Então, eu me mudei para Lisboa, Portugal, do Brasil, em 2012. E assim que eu cheguei, eu comecei um trabalho voluntário numa associação de imigrantes aqui em Lisboa, que é a Casa do Brasil de Lisboa. E nesse trabalho, junto com a associação, eu acabei por atender muita gente que estava a chegar e que precisava de orientações, como se regularizar, processos de regularização junto do CEF, autorização de residência, entre outras questões diversas, né? Nacionalidade, portuguesa, isso tudo eu fui fazendo através da associação e, em paralelo, também iniciei a minha atividade independente enquanto advogada aqui em Lisboa. É óbvio que o trabalho junto da associação me trouxe uma bagagem muito grande nessas áreas, na atuação dessas áreas relacionadas às migrações. E por isso eu segui também com essas áreas na minha atividade particular. Então, e acabei me apaixonando por isso tudo e pronto. Não faço só isso, mas tem uma grande bagagem nesses assuntos. Então você já deve ter visto muita coisa, né, Patrícia? Bastante. Bastante. Já vão lá, quase 9 anos de acompanhamento de um volume muito grande de imigrantes que chegam em Portugal, né, e principalmente brasileiros, porque o nome da nossa casa também conecta diretamente com a nossa comunidade brasileira, não é, aqui em Portugal. Perfeito, então você vai conferir tudo isso no vídeo de hoje. Vamos lá? Transforme sua vida, fale pra geral, estude em Portugal. Patrícia, então vamos começar aqui o que é o reagrupamento familiar. Eu já disse aqui no Estúdio em Portugal, se você não sabe, vai lá no Instagram agora para seguir a gente e conferir. Eu sempre falo que é possível você aplicar para Portugal com visto de estudo e trazer toda a sua família, né, os dependentes familiares que você tem junto com você através do visto de estudo. Para você fazer isso, você vai dar entrada no processo que é chamado reagrupamento familiar. Patrícia, explica pra gente o que é, afinal, esse reagrupamento familiar na ótica, não é, jurídica da coisa. Então, Igor, é mais ou menos isso que você falou. O reagrupamento familiar é um pedido de visto de residência ou de autorização de residência para o familiar daquela pessoa que já está autorizada ou que está em processo de autorização para viver em Portugal. Portanto, a pessoa pode pedir um visto ou uma autorização de residência por inúmeros motivos, não é? Dentre eles, a lei de estrangeiros estabelece que, para fins do estudo no ensino superior, uma pessoa estrangeira pode pedir uma autorização de residência, não é? Para exercer aqui uma atividade de ensino superior. Essa pessoa, porque estará autorizada através do ensino superior, também pode trazer com ela alguns familiares para fixar residência em Portugal, né? E isso é o chamado reagrupamento familiar. É importante fazer uma distinção aqui, porque duas legislações diferentes se aplicam
as pessoas estrangeiras no que diz respeito ao reagrupamento de família, né? Uma delas é a Lei Geral de Estrangeiros e a outra é uma lei que se aplica a pessoas estrangeiras, mas que são familiares de pessoas nacionais ou europeias, ok? Portanto, aqui há dois regimes diferentes, com implicações diferentes, mas eu acho interessante aqui a gente falar hoje mesmo da Lei Geral de Estrangeiros, né? Que é a lei que vai abraçar aí o maior número de pessoas que vêm do Brasil para estudar em Portugal. Ou seja, se você não tem se o seu familiar não é europeu e possa te reagrupar aqui através da lei europeia, você vai ter que seguir mesmo pela lei geral. Então, acho que é o que pode dar aí mais ferramentas para o pessoal que tá nos vendo hoje. Claro. Eu tô ansiosíssimo com isso e eu já tenho uma pergunta. Patrícia, todo mundo pode fazer reagrupamento familiar? Quem pode, de fato, ser reagrupado? Me explica isso aqui pra gente saber diferenciar quem tá dentro disso, quem não tá, quem pode, quem não pode. Não é todo familiar que pode ser reagrupado, não é? Por exemplo, eu estou aqui a estudar e tenho um irmão no Brasil, né? Eu nem sempre vou conseguir reagrupar esse irmão comigo, ainda que seja um familiar muito próximo. Não, a legislação não é direcionada para todos os familiares. Quais são os familiares que podem ser reagrupados pelo residente? É o cônjuge ou companheiro da pessoa residente, são os filhos menores ou incapazes, né? Ou aqueles que já atingiram a maioridade, mas ainda estudam, ainda estão a cargo dos pais e ainda são solteiros. Esses maiores também podem ser reagrupados e normalmente essa possibilidade vai se estender mais ou menos até os 25 anos apenas, não é para sempre. A gente sabe que hoje em dia é muito comum você ver pessoas, principalmente em famílias que têm condições, não é, melhores condições econômicas, as pessoas seguem a carreira do ensino até um pouco mais tarde, até os 30 e poucos anos, a completar mestrados e doutoramentos, isso tudo. Mas não é para todas essas pessoas que ainda estão a depender dos pais que a legislação vai possibilitar o reagrupamento. Portanto, tem aí alguns limites razoáveis e normalmente a gente seguia por aquela idade que é a idade que o órgão de finanças permite que seja declarado o dependente ainda, né? O filho maior. E isso acontece até os 25 anos. Para além dos cônjuges, companheiros e filhos menores ou maiores, a pessoa residente também pode reagrupar os pais, né? Os ascendentes em primeiro grau, em linha reta, que são os pais. Mas isso também não serve para qualquer pai ou mãe. Esses pais têm que ser dependentes econômicos. Aqui a gente tem aqui em Portugal esse termo que é a cargo, não é? Quer dizer que seja dependente econômico da pessoa residente. Portanto, quem queira reagrupar os pais vai ter que fazer prova de que esses pais dependem financeiramente da pessoa que reside aqui em Portugal. Não é? Isso pode ser presumido também depois de uma certa idade. Portanto, a partir dos 65 anos, mais ou menos, o CEF também tende a presumir que há uma dependência e já nessa idade avançada, não só econômica, não é? Mas uma dependência também de cuidado. O irmão ou irmã menor, mas que esteja tutelado pelo irmão residente, pode ser reagrupado também. Ou seja, se a pessoa tiver um familiar sob tutela ou sob a sua guarda, não é? Essa criança ou esse dependente poderá ser reagrupado também com o residente,
Mas, nesse caso, sempre que se fala em tutela ou guarda, pressupõe-se uma ação judicial que tenha determinado essa tutela ou essa guarda, não é? E essa ação sempre terá que ser previamente reconhecida em Portugal. Isso é um procedimento judicial, um processo, né, judicial de reconhecimento de uma sentença estrangeira, que pode levar algum tempo. Portanto, é bom se preparar previamente nessas situações. E aonde que a gente faz esse processo? As pessoas precisam de um advogado para fazer isso ou cada pessoa pode fazer o teu próprio processo? Me explica aqui como faz e quem a gente tem que procurar para poder dar início num processo de reagrupamento familiar. Pronto. O órgão responsável pelas autorizações de residência e também pelos vistos, não é? Ainda que os vistos sejam feitos através do consulado português no exterior, mas sempre quem vai dar a palavra final de todos esses processos é o CEF. O CEF é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras de Portugal. Portanto, é um órgão de polícia criminal que fiscaliza a entrada e a permanência de estrangeiros e estrangeiras em Portugal. Esse é o órgão que vai analisar o seu pedido de reagrupamento familiar, como outro qualquer pedido de autorização de residência que você faça em Portugal. O CEF funciona mediante marcação, portanto, para todo pedido que se queira fazer no CEF, tem que se fazer um contato previamente, um agendamento, né? Para primeiros pedidos e sempre que a pessoa tenha vindo sem um visto prévio, e aqui também é importante falar que o que se chama visto de turista não é visto, gente. Visto de turista é uma expressão muito utilizada e bem comum, todo mundo entende o que é, mas isso não é um visto, é uma isenção de visto, né? Portanto, quando eu falo que visto prévio, é um visto mesmo consular, né? Todo mundo que chegue sem um visto consular vai fazer sempre a marcação do primeiro pedido pelo telefone, ok? Não tem sido fácil esse contato, mas é assim que funciona. E para poder fazer esse processo, qual é o primeiro passo? Precisa de um advogado ou a gente pode aplicar a gente mesmo? Então, não. É um processo administrativo, não é? É um processo que acontece no âmbito da administração pública, portanto, não é um processo judicial, essa é a diferença. E sempre que o processo seja administrativo, as pessoas podem fazer os seus processos sozinhas, podem se dirigir diretamente à administração pública, como é o CEF, e apresentarem os seus pedidos por conta própria. Não é obrigatório que tenha um advogado ou uma advogada a acompanhar esse pedido e esse processo, não é? É sempre uma mais-valia, sim, quem possa ter uma assessoria para fazer esse tipo de pedido junto do CEF, porque o advogado ou advogada é um profissional que está preparado, tem as ferramentas corretas para reagir na hora a qualquer irregularidade que aconteça. Portanto, é uma coisa muito comum, conforme o posto do CEF que se vá, ou conforme o funcionário que vai te atender, vai te pedir documento um pouco diferente do que é aquilo que a legislação prevê mesmo em termos de documentos a serem apresentados, né? Eventualmente isso pode ter alguma razão, há uma situação peculiar, mas em outras vezes pode ser excesso de zelo, entende? Digamos assim. Um profissional que trabalhe nessa área vai saber, não é, se posicionar em relação a qualquer irregularidade que aconteça. Portanto, isso é uma mais-valia, mas não é obrigatório, não é imprescindível. De fato, é importante, né, ter essa companhia, essa presença. E a doutora Patrícia está disponível para poder ajudar com isso, não é? Com certeza.
Estou sempre disponível. Além de tudo, a doutora Patrícia faz parte da nossa mentoria 2021 e tem lá videoaulas dentro da nossa área exclusiva, ok? Das mentorias, dos nossos treinamentos. Temos lá videoaulas da doutora Patrícia ensinando passo a passo de como você mesmo aplicar essas questões mais burocráticas, entender o que é o CEF, como é que funciona, para você dominar todo esse processo e conseguir entender o método, reproduzir ele e aplicar para a tirada do seu próprio documento. Além disso, você também tem acesso à doutora Patrícia, caso tenha dúvidas e essas questões, e você pode, inclusive, marcar uma videochamada exclusiva com ela para tirar todas as dúvidas que você tem no seu processo. Esse é um conteúdo que quem é nosso mentorado, quem participa do treino do Estúdio em Portugal, tem acesso. E eu espero do fundo do coração que a jornada do Estúdio em Portugal esteja te ajudando, que o nosso conteúdo esteja te ajudando na preparação da tua vinda em 2021, 2022, eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas já deixa um comentário aqui, me conta qual foi o maior aprendizado desse material que você assistiu hoje. E para terminar, doutora Patrícia, me diz aqui qual é a mensagem que você deixa para aquelas pessoas que estão assistindo a gente de casa, estão assim ansiosas com isso, não sabem bem se esse é o caminho certo, e a gente está aqui mostrando que o reagrupamento familiar é possível e que o visto de estudante é sim a forma mais rápida, fácil e econômica de conseguir a sua autorização em Portugal. Eu tô certo na minha afirmação? As pessoas estão no caminho certo de escolher o visto de estudo? Igor, assim, em primeiro lugar, eu quero te agradecer pelo convite. Eu estou super honrada de fazer parte desse projeto, de estar contigo nessa jornada e de poder ajudar também as pessoas a encontrarem o seu caminho de vinda para Portugal, né? Eu acho que sim, que é super válido participar da jornada, aderir à mentoria, porque a gente tem lá o pessoal muito experiente já, que vai partilhar coisas legais com vocês, que estão começando agora a programar essa cruzada, não é? Acho que é muito válido sim, e é o que eu sempre oriento para todo mundo, gente, eu sei que as condições de cada um são diferentes, não é? E tem quem possa ter uma assessoria super próxima, presente, especializada para fazer esse caminho todo com alguma tranquilidade, mas mesmo quem não pode fazer isso, tem que buscar ferramentas e informação para se preparar corretamente, para preparar o seu trajeto e evitar surpresas ruins, não é? Acho que é legal, sim, a gente está aqui para ajudar vocês no que for necessário e estamos aqui à disposição juntamente com as outras pessoas maravilhosas que fazem parte dessa equipe. Perfeito, perfeito, doutora Patrícia. Então, olha, o visto de estudante é o caminho certo, é isso? É o caminho certo. O visto, antes de vir para Portugal, é sempre o caminho certo. Perfeito, perfeito. E olha, espero que você tenha gostado desse material. Te espero no próximo vídeo aqui no canal do Estúdio em Portugal. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Transforme sua vida, espalhe pra geral. Estude em Portugal.